quero falar aqui desse requerimento que a gente fez o protocolo hoje, pedimos a inclusão, que é o 434. Bem, agora no mês, vou até olhar aqui para não errar, no dia 19 de maio. Então, no mês de maio, a gente teve uma notícia no Jornal Liberal relacionada a uma condenação da Guarda Municipal por uma indenização que a Guarda precisa agora, então, pagar a uma servidora, a uma guarda feminina, por uma situação que aconteceu em função do afastamento dela, que ela foi retirado dela o direito ao convênio médico justamente no momento em que ela estava passando por uma situação de fragilidade no âmbito da saúde mental. Óbvio, dentro dessa matéria, a gente não tem maiores dados, a gente não tem exposição do nome, nem deveria, dessa guarda municipal, mas chama muita atenção dessa notícia e, em boa medida, esse requerimento que eu estou colocando na sessão para aprovação dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras foi motivado em função dessa notícia, mas não só. Vocês sabem que a gente aqui no mandato tem acompanhado essa questão do assédio moral, do assédio da importunação sexual no ambiente de trabalho, e especialmente esses casos que foram relacionados aí, em anos anteriores dentro da Guarda Municipal. E essa notícia ela chama muita atenção porque, veja só, é uma ação indenizatória que a Guarda Municipal vai ter que pagar no valor de R$ 10.000 para uma servidora por danos morais, justamente por ela ter, em função aí de um processo que foi motivado por uma denúncia que ela fez de assédio sexual praticado por um colega de trabalho. Então, ela tem um direito, que é o direito ao convênio médico, suspenso, justamente no momento onde ela mais precisaria desse amparo especializado, inclusive porque ela estava afastada por motivos de saúde. Então, é muito cruel e é muito irônico que essa situação toda vivida por essa servidora tenha sido motivada por uma questão que é presente, e a gente tem muitos dados sobre isso, que é presente na vida de todas as mulheres e de todo o trabalhador, né? Porque a gente fala das mulheres, a questão do assédio sexual, a gente tem um dado da ONU aqui que a gente chama muita atenção: 7 em cada 10 mulheres no mundo passaram ou vão passar por esse tipo de situação em algum momento, né? Em algum momento do seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho. E a gente sabe que esse tipo de situação ele afeta a vítima, né? Seja homem ou mulher, seja assédio sexual, seja assédio moral, mas ele afeta também a produtividade, a eficiência da instituição, enquanto instituição importante para a garantia do direito à segurança para toda a população. Então, a gente não tem aí um problema de ordem pessoal sendo discutido, a gente tem um problema de gestão. Por que é um problema de gestão? E aí eu entro no cerne do que é esse requerimento. A gente questiona nesse requerimento a respeito de um assunto que, inclusive, eu tentei tratar diretamente no comando, como é prática no nosso mandato, fazer a conversa olho no olho, mas o comando da Guarda Municipal não quis tratar sobre esse assunto durante a conversa que a gente buscou ter lá na sede da Guarda Municipal. Eles preferiram fazer todos os esclarecimentos a respeito desse acordo que foi firmado entre Guarda Municipal e Ministério Público do Trabalho, no comecinho desse ano. Eles preferiram fazer isso, e por isso que a gente está encaminhando esse requerimento para que eles formalizem as respostas, já que, pessoalmente, eles se negaram a responder. E a gente quer entender o quê? Em função de 3 situações de assédio que aconteceram na Guarda Municipal nos últimos 2 anos, a gente teve esse acordo firmado pelo Ministério Público do Trabalho, porque a gente tem ali a situação do assédio moral, do assédio sexual. Esse acordo, que foi firmado nesse ano, ele prevê que a Guarda Municipal estabeleça uma série de ações de prevenção e combate a esse tipo de assédio, que é uma violação de direito, que é, em última instância, uma violência. E aí a gente busca, nesse requerimento, exatamente entender o que está sendo feito nesse sentido. Tem umas outras perguntas aqui que são importantes para a gente gerar dados, porque, afinal de contas, a gestão do prefeito Chico Sardelli, de maneira geral, tem grandes problemas em relação à produção e publicização de dados relevantes, de indicadores. Falaram aqui agora do Hospital Municipal. O Hospital Municipal já foi há muito tempo uma referência de qualidade, de excelência de serviço, mas hoje a gestão compartilhada tem prejudicado, né, o atendimento da população. E a gente tem questionado isso, a gente tem buscado esses dados, esses indicadores, também na segurança pública. Assim como é importante, e a gente já pediu, os indicadores de eficiência em relação à gestão compartilhada no Hospital Municipal, é importante também fazer as perguntas para levantar as informações e conseguirmos mensurar
de alguma maneira, em algum grau, né, qual é, de fato, a eficiência das ações de segurança pública aqui na cidade, especialmente as ações realizadas, planejadas pela Guarda Municipal. Bem, aqui nós temos um outro dado que é do Tribunal Superior do Trabalho, dado de 2022, dizendo que são registrados 6.400 ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês e 4.500 processos por ano. Então, é um número bastante alto. A gente precisaria ter esses dados aqui de Americana também, especialmente recortados para entender a nossa realidade, mas o que esses números mais genéricos mostram é que é um problema que tem que ser discutido a nível de município. Nós encaminhamos, presidente, no ano anterior, um projeto que foi sancionado pelo prefeito Chico Sardelli, e a sanção dessa lei me pareceu um sinal bastante positivo, no entanto, a gente não viu ela ser regulamentada ainda, que é para trazer isso que o Ministério Público do Trabalho está colocando nesse acordo como exigência. Aliás, é importante lembrar, esse acordo ele exige uma série de ações e ele prevê multa caso essas ações não sejam realizadas. Então, o cumprimento desse acordo ele é muito importante, até porque ele pode gerar um passivo, um endividamento para a Guarda Municipal de Americana, e eu acho que isso não é saudável para o município, muito menos para a segurança pública. Então, a gente está buscando entender como a Guarda Municipal vai fazer, ou está fazendo, para que esse acordo seja integralmente cumprido e a gente tenha a redução das possibilidades dessas situações de assédio moral e sexual estarem acontecendo ali na Guarda. E que, quando elas vierem a acontecer, as vítimas se sintam seguras para denunciar. Essa notícia que eu comecei aqui a minha fala a citar, essa notícia ela traz, evidentemente, o retrato da situação, que não é só a situação da Guarda Municipal. Hoje, na administração pública, direta e indireta em Americana, não existe servidor, servidora seguro, que se sinta seguro para fazer uma denúncia em relação a assédio sexual ou assédio moral. E esse critério, essa condição de segurança, ela é mega importante. Ela é mega importante porque esse tipo de crime, esse tipo de prática violenta, ele tem uma série de particularidades e, muitas vezes, as vítimas elas se sentem desestimuladas, com medo de retaliação. E me parece, né, que a situação vivida por essa Guarda Municipal, a situação que é o foco dessa notícia sobre essa indenização que a Guarda terá que pagar a essa servidora, eu acho que ela traz muito evidente que não estamos seguros em relação à possibilidade de ver apurado as denúncias, né, de violência, seja ela o assédio moral ou sexual. No contexto da Guarda Municipal, tudo isso fica muito mais pesado, porque, como qualquer força de segurança, ela tem ali um elemento que é a hierarquia, muito central na estrutura de funcionamento, e uma cultura de controle, de vigilância muito grande. Isso pode dificultar ainda mais uma situação que é difícil em si mesma, que é a situação do buscar ajuda, né, de denunciar efetivamente, formalmente, esse agressor. E é bom lembrar aqui, vereadores, que há algumas semanas nós aprovamos o plano de... eu ia falar plano de carreira, isso é meu sonho, está vendo, Lucas? Eu ia falar aqui. Há algumas semanas, nós aprovamos aquele projeto de lei que estabelece o Código de Conduta. E esse Código de Conduta é importantíssimo. Eu votei contra. Mas por quê? Não porque eu sou contrária a um Código de Conduta, muito pelo contrário. Eu sou super favorável que o Código de Conduta deixe muito claro, muito transparente, o que, de fato, é digno de punição e quais os trâmites para que um caso, uma infração disciplinar seja apurada. Mas esse projeto que veio da Prefeitura, e foi muito por conta disso que eu apresentei várias emendas aqui, todas elas foram rejeitadas, porque a gente via falhas ainda. Primeiro, tentamos, na verdade, adiar a votação daquele projeto naquele dia. O vereador Walter fez o pedido, mas ele foi rejeitado. O projeto foi votado, a gente tentou botar emenda. Para quê? Para que esse Código de Conduta ele fosse muito mais seguro do que veio a proposta do Executivo. Seguro em que sentido? Para que o Código de Conduta diminuísse as possibilidades dessas relações pessoais impregnarem as relações de trabalho no âmbito da Guarda Municipal e exporem ainda mais, deixarem ainda mais fragilizados esses guardas que se veem vítimas, né, alvo de situações persecutórias ou mesmo de assédio moral e sexual. Infelizmente, o projeto foi aprovado, mas, através de pedidos de informação como esse,
nós, vereadores, conseguimos fazer a fiscalização em relação a isso. Não vou detalhar as questões do requerimento, mas eu acho que é importante dizer aqui, nesse requerimento, a gente pergunta, por exemplo, quantas medidas disciplinares foram aplicadas entre 2021 e 2024, quantas punições, quantos processos administrativos disciplinares foram abertos, motivados por denúncias de assédio moral e sexual. A gente pergunta também qual é o passivo, qual é a dívida da autarquia, da Guarda Municipal, por processos relacionados a situações de assédio moral e sexual. Isso é muito importante, porque tem a ver também com o comprometimento de recurso da autarquia, né? Uma outra questão que nós colocamos também no final desse requerimento, ela tem a ver com outro ponto que é muito importante, que é a formação, mais específico voltado à renovação do porte funcional de arma, que é uma exigência estabelecida por lei, e a cada 2 anos esses guardas precisam passar, então, pela renovação, para terem renovados o direito, né, de estar portando arma de fogo, fazendo serviço de rua com porte de arma de fogo. Isso é importante para a segurança do guarda, mas também da própria população, mas principalmente para a eficiência da autarquia, para a eficiência da ação da Guarda Municipal. Então, essas questões a gente está abordando também, nós queremos entender. Tem guarda na rua, hoje, portando arma, né, trabalhando normalmente, sem ter passado por esse processo de revalidação do seu porte de arma, né? Então, se tem, nós queremos entender. Se tem, nós queremos entender por quê, o que está atrasado, o que já foi feito. Então, esse requerimento ele vem nesse sentido. Quem que está habilitado, né, em relação ao teste de manuseio, porque são dois testes que se aplicam, o psicotécnico e o teste prático de manuseio da arma. Quem que está ali na Guarda Municipal hoje aplicando esse teste de manuseio, e essas pessoas que estão aplicando, elas estão capacitadas, elas estão certificadas, a gente está pedindo cópia também dessas certificações. Tudo isso porque a gente defende muito a Guarda Municipal, a gente tem um respeito enorme pela Guarda Municipal, a gente tem trabalhado, inclusive, em relação à DEGE, né, que foi aquela possibilidade do guarda fora do horário normal do serviço dele fazer a presença dentro das escolas da rede municipal. A gente preza muito para que essa autarquia, para que a Guarda Municipal de Americana, que foi e ainda é, em muitos lugares, uma referência de guarda municipal, para que ela seja cada vez mais fortalecida. E aí, por isso que eu ia falar aquela hora, plano de carreira. A gente defende o plano de carreira, porque quando a gente fala de assédio, e esse requerimento ele fala de assédio, fala de medida para prevenir, para combater o assédio moral e sexual, a gente tem que lembrar também de plano de carreira, porque no plano de carreira fica bonitinho estabelecido uma perspectiva de evolução salarial, de evolução nos rendimentos. Então, ela traz muito mais impessoalidade para as relações dentro da Guarda Municipal, né? Hoje, muitas pessoas entendem que a DEGE, e ela pode, e ela deve funcionar assim, para que o guarda complemente a sua renda, mas nós temos que lembrar, a forma mais correta e mais transparente, mais justa e mais séria de fazer isso é através de um plano de carreira. É por isso que a gente pede essas informações, porque o nosso mandato gosta muito de discutir segurança pública, mas nós gostamos de fazer essa e qualquer discussão com base em evidência científica, em dado e em indicador. Por isso, a gente cobra tantos indicadores também em relação à segurança pública no município, porque isso